O Ministério Público apresentou na Justiça uma ação contra ex-gestores do município de Cascavel e também contra a empresa contratada para realizar o trabalho de coleta de lixo. O Ministério Público aponta improbidade administrativa, facilitação na licitação e direcionamento de contrato. Confira a reportagem de Maíra Chagas. A ação civil pública reúne documentos, e-mails, gravações de telefonemas, trocas de mensagens e até fotos. Segundo o Ministério Público, nelas, o ex-secretário de Meio Ambiente estaria recebendo em casa representantes da empresa vencedora. Para os promotores, as provas não deixam dúvidas de que a licitação de limpeza pública de Cascavel foi direcionada. Criar teses para afastar a única empresa que até aquele momento teria sido habilitada, provas que indicam um favorecimento no sentido de uma torcida do agente público com uma preocupação de um recurso, redução da nota da empresa de Cascavel, essa preocupação que a empresa de fora oferecesse um preço menor do que a empresa de Cascavel, um documento que foi simplesmente suprimido do processo, não foi juntado pela comissão e foi identificado pelo GAECO na busca e apreensão realizada na casa do secretário, no aparelho celular dele. A empresa vencedora da licitação foi a OT Ambiental, que pediu mais de 173 milhões de reais para cuidar de toda a limpeza pública da cidade, incluindo a coleta de lixo e o manejo da usina de biogás. É a mesma empresa que já prestava o serviço na cidade, mas mudou de nome. Na ação civil pública, o GAECO acusa o ex-secretário municipal de Meio Ambiente, o ex-secretário de Administração Pública e mais 3 servidores municipais de organizarem um edital que favorecesse a OT Ambiental e de ajudar a empresa a se enquadrar nas regras do certame. Para os investigadores, o atestado de capacidade técnica e o capital social da empresa traziam exigências desproporcionais que limitavam a disputa. Ou seja, poucas empresas teriam condições de concorrer na licitação. Essa situação foi denunciada no fim do ano passado pelo Observatório Social. Nós achávamos que o mais importante seria encontrar o menor preço com a melhor técnica possível. E dados a pontuação e a forma como era feito o cálculo da técnica e do preço, quando o segundo colocado ficava 2 pontos abaixo do primeiro colocado, o preço já não interessava mais, porque na forma do cálculo que foi elaborado pela comissão de licitação, isso era irrelevante. Por isso, desde o início, nós dissecamos o edital, verificamos essa questão toda, fomos também alcançados por uma outra empresa que estava participando, nos alertou sobre alguns outros aspectos. A partir disso, o Observatório fez um dossiê que encaminhou ao Ministério Público, bem como encaminhou ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A licitação foi realizada no ano passado. Quando o edital ficou pronto, a própria Secretaria de Assuntos Jurídicos fez um parecer sugerindo modificações. Segundo o parecer, o edital deveria trazer critérios técnicos mais objetivos e justificativas de algumas exigências de atestados e critérios de pontuações da licitação. Inclusive, chamava a atenção para o contrato de 5 anos de prestação de serviço, que não deveria ser tão longo. Segundo os promotores, algumas sugestões foram acatadas, mas a maioria não. Com base no parecer jurídico e em denúncias, o Ministério Público iniciou as investigações ainda no ano passado, no momento de abertura da licitação. Naquela época, o GAECO chegou a entrar com uma ação civil pública pedindo a anulação do edital, ação que ainda está em andamento. Mas com o resultado da licitação, outras provas surgiram. Houve essa interceptação e no decorrer dessa investigação, o secretário realizou ligações telefônicas comentando sobre um outro requisito dessa licitação, que era justamente a capacidade de operação do motor que gerava o biogás. Então, todos esses elementos de prova vieram fundamentais. E, além disso, os documentos que foram apreendidos na residência e na secretaria, que demonstraram também esse interesse em favorecer a empresa vencedora. Nas conversas telefônicas e nas mensagens, os promotores identificaram que o ex-secretário de Meio Ambiente estaria fazendo de tudo para enquadrar a empresa OT Ambiental dentro das regras da licitação. Ele teria inclusive investigado a outra empresa concorrente para tentar desqualificá-la. Na ação civil pública, o GAECO pede punição para os 2 ex-secretários municipais, para os 3 servidores e para a empresa. Essa ação ela é cível por atos de improbidade administrativa, então se solicita a perda do cargo público por parte dos servidores.
a aplicação de uma multa civil, que vai de até 100 vezes o valor da remuneração deles, a proibição da empresa de participar de outros procedimentos licitatórios, de contratar com o poder público e a suspensão dos direitos políticos. O ex-secretário de Administração Pública, Alisson Ramos, nos enviou um vídeo garantindo que não houve privilégios na licitação. Não houve direcionamento dessa licitação. A Comissão Especial de Licitação, ela trabalhou e ela atuou de forma a garantir a contratação para a Prefeitura de Cascavel e para a população de Cascavel de um serviço de qualidade e por preço justo, seguindo o que estabelece a Lei de Licitações e os princípios da administração pública. A Prefeitura informou que só vai tomar alguma medida depois de ser notificada pela Justiça. O secretário de Assuntos Jurídicos disse que vai investigar o comportamento dos 3 servidores na licitação e que, por enquanto, não será quebrado o contrato com a empresa que cuida da limpeza pública. Um serviço essencial para a população, tem que ter muita prudência em relação ao trato da coisa pública e não é simplesmente em função de denúncias que a administração romperia um contrato, porque as consequências são muito grandes. Há uma investigação e um rigor grande do prefeito, determinou todos os setores da administração um cuidado com a coisa pública, com os contratos que estão sendo feitos, com a fiscalização, para que nós não tenhamos nenhum prejuízo à administração. Se houver esse prejuízo, as medidas serão tomadas. Olha, nossa produção entrou em contato com uma empresa citada na reportagem, mas em nenhuma das tentativas conseguiu contato com o responsável. O ex-secretário do Meio Ambiente também não atendeu nossas ligações, tá?